Convido a igreja a ficar de pé e abrir as vossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 37, Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao 6. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 6. Assim diz a palavra de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Amém. Podeis assentar. É um título para que a gente possa, um texto bastante conhecido dos irmãos, seria um avivamento, acontece onde nós não imaginamos, numa situação em que o profeta Ezequiel, ele tem uma visão, de um vale de ossos, simbolicamente, em que esse vale de ossos precisava se falar, se pregar o Evangelho para que ali acontecesse vida. É algo assim até inacreditável a gente perceber que em um local onde só ossos sequíssimos espalhados em um vale poderiam se juntar, se unir, criar nevo, criar carne e pele e receber um espírito e ser seres viventes. Então essa é a situação do povo de Israel, povo que outrora era obediente a Deus, povo que outrora fazia a vontade de Deus, povo que outrora vivia conforme a vontade de Deus, e naquela época, há 536 anos antes de Cristo, estava nessa situação de um vale comparado a um vale de ossos secos. Nós vamos observar também que, se a gente ler lá no capítulo 36, nós vamos ver o quanto também o exílio que aconteceu com o povo de Israel foi exatamente, eles estavam, o profeta Ezequiel compara como se eles estivessem, não no exílio, mas em uma sepultura de exilados. Pessoas mortas estavam lá espiritualmente. Então, quando nós confrontamos nos dias atuais, nós vamos observar como nós, ou a igreja de Deus, que deveria também estar fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que agrade a Deus, nós estamos fazendo aquilo que não agrada a Deus, e a nossa situação pode estar sendo comparada à situação de ossos secos, onde nós estamos vivendo nesse vale espiritualmente, onde nós estamos vivendo mortos espiritualmente, porque estamos fazendo aquilo que outrora Israel fazia, contrariava a vontade de Deus. Então muitas vezes nós estamos contrariando a vontade de Deus, e foi necessário que acontecesse um avivamento para aquele povo, para que eles pudessem retornar ao caminho a que Deus o queria para eles, porque havia uma aliança com aquele povo e há também uma aliança para conosco. Então existem algumas definições de avivamento. Podemos ver que o avivamento na religião consiste numa vida espiritual transmitida aos mortos, ou seja, aquelas pessoas que ainda nunca ouviram o Evangelho, ou se ouviram ainda não tiveram uma confessão, ainda não aceitaram a Jesus como seu Salvador. Essas pessoas são mortas espiritualmente. Nós observamos sempre
no catolicismo que as igrejas são cheias, né? Mas nós podemos observar que são vivos mortos espiritualmente, porque estão lá, mas não têm os olhos espirituais para enxergar a verdade de Deus. Muitas vezes nós estamos aqui, na igreja evangélica também, precisando de uma saúde espiritual, porque apesar de nós não sermos mortos espiritualmente, porque nós já conhecemos a palavra de Deus, mas nós nos afastamos e fazemos aquilo que é contrário à vontade de Deus, e a nossa saúde espiritual ela está comprometida. Então é necessário que haja, né, uma vitamina para que venhamos criar forças, para que sejamos agora não mais uns mortos espirituais, mas agora vivos espirituais. Então existem essas duas situações: aqueles que não conheceram ainda o seu Salvador, não conheceram a Deus, são mortos espirituais, e aqueles que conhecem a Deus e se afastam, buscam as coisas que o mundo lhe oferece. Então essas pessoas precisam de uma saúde espiritual. Então existem algumas definições do que seja avivamento. Então diz que avivamento é um movimento do Espírito Santo. Outros dizem que avivamento é uma série de novos começos, ou seja, eu estou sempre recomeçando. Mas existem, lá em Lamentações, capítulo 5, 21, nós temos um resumo do que é o verdadeiro avivamento. Avivamento é confessão genuína e renovo espiritual. Então nós precisamos nos converter verdadeiramente. Quando há uma conversão verdadeiramente, nós vamos estar sempre obedecendo ao nosso Deus, sempre em crescimento espiritual em nossas vidas. Esse renovo espiritual ele vai sempre acontecer em nossas vidas, porque houve uma conversão genuína, verdadeira ao nosso Deus. Avivamento não é algo emocional que parte de fora para dentro, né? Mas ao contrário, ele acontece no nosso coração, de dentro para fora. Então muitos estão buscando esse avivamento em momentos especiais, em algo em que há muito barulho, muita gente, tá certo? Em igrejas cheias de instrumento, de barulho, né? Os instrumentos que fazem muito barulho, eles são vazios por dentro, fazem muito barulho por fora, mas são vazios por dentro. E o povo de Deus, ele deve ser cheio do Espírito Santo dentro do seu coração e não vazios por fora. Então, é necessário que haja esse renovo espiritual. Então, o avivamento não acontece num passo de mágica, mas pela atuação poderosa do Senhor, usando a sua palavra. Então, nós precisamos meditar na palavra de Deus para que haja esse avivamento em nossas vidas, somente pela palavra de Deus. Avivamento é a transmissão de vida aos mortos espirituais. Então, o vale de ossos secos, nós acabamos de ler, visto por Ezequiel, retratava a situação espiritual, social da nação de Israel. Nem o profeta imaginava que aqueles ossos pudessem ainda reviver, né? Mas Deus mandou que o profeta falasse aos ossos secos, né? Dizendo: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Lá em Ezequiel 37:4 fala isso: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Em João 6:63, Jesus disse que as suas palavras são espírito e são vida. A palavra de Deus é fonte de vida e fonte de avivamento. Então nós precisamos estar bem espiritualmente, para que cada um de nós também possamos falar aos ossos secos que precisam ouvir a palavra de Deus. Quando eu não estou bem espiritualmente, quando a minha vida espiritual ela não acontece de uma forma digna perante Deus, nós não temos nenhuma condição também de falar, de profetizar aos ossos secos, porque muitas vezes nós estamos pior ou igual a esse vale de ossos secos. Então nós precisamos acordar, precisamos que hajam a cada dia um avivamento em nossos corações, para que venhamos ser fortes, para que sejamos fonte, né, de um avivamento na vida daquelas pessoas que não conhecem ou que estão vivendo nesse vale de ossos secos. Após o profeta profetizar, os ossos secos reviveram e se colocaram de pé e se formaram um exército numeroso.
Fala a palavra do Senhor que o avivamento virá e os ossos secos reviverão. Então, Deus mandou que o profeta pregasse, falasse aqueles ossos secos. O profeta provavelmente deve ter desconfiado, né? Mas como eu vou pregar numa situação dessa, né? Hoje nós devemos imaginar como é que eu vou pregar um povo mundano, um povo que busca as coisas do mundo, que estão distante de Deus. Como é que eu vou pregar? Deus manda a cada um de nós também falar a esses ossos que eles precisam ouvir a palavra de Deus. Lá em Efésios 5,14, lá ele fala que desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo iluminará. Então é Deus que manda a cada um de nós pregar na sua palavra, para que haja um avivamento espiritual na vida, né, do povo e até do povo de Deus, né? Aqui neste caso é um avivamento espiritual no povo de Deus, povo que fazia vontade de Deus, povo que recebia a graça de Deus, povo que tinha aliança com Deus, tinham se desviado dos seus caminhos e precisava, né, que haver esse avivamento. Então o avivamento de um povo acontece através de etapas progressivas até a sua restauração completa. A gente vai observar que essas etapas, né, eu não li todo o capítulo, mas quando a gente lê todo o capítulo 37, vai falar que houve etapa nesses ossos, né? Eles começaram a se juntar, houve um barulho, né? A Bíblia fala que houve um barulho muito grande de ossos se juntando. Depois esses ossos começaram a ter nervos, né, carnes e pele, porém não havia neles ainda um espírito. Ou seja, o avivamento ele passou por um processo de progressão. Pela segunda vez, o profeta, por meio do Espírito Santo, ele profetiza, né, aqueles ossos, e ali há uma restauração física, social e espiritual. Por quê? Porque ali houve ação do Espírito Santo na vida daquele povo. Então, houve uma restauração física, social e espiritual naquele povo. Os ossos representavam o povo de Israel e que representa muitas vezes nós hoje, nessa mesma condição de ossos em um vale seco e deserto, porque estamos afastados diante de Deus. Estamos distantes da vontade de Deus. Então Deus olha para cada um de nós e está vendo como ossos secos espiritualmente, porque nós não estamos praticando, lendo, buscando um avivamento espiritual por meio da sua palavra. Não existe avivamento que não seja por meio da palavra de Deus. Então nós precisamos ler a palavra para que aconteça esse avivamento dentro dos nossos corações. No Salmo 119, 25, o salmista clamou dizendo: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra do Senhor vivifica e traz restauração completa. A palavra de Deus transmite vida espiritual aos mortos e saúde espiritual aos vivos. Então nós precisamos somente por meio da palavra de Deus nos alimentar, buscar esse avivamento a cada dia em nossas vidas. Caso contrário, que venhamos desprezar a palavra de Deus, não procuramos esse alimento, então nós vamos nos afastar da vontade de Deus e vamos ser mortos espiritualmente. Estamos dentro de uma igreja, às vezes somente por comodismo ou algo social, ou uma prática que fazemos todos os domingos. Mas quando vamos observar, muitas vezes precisamos ver se nós não estamos sendo ossos secos, apenas sentados nesses bancos, com os nossos corações completamente vazios e não fazendo a vontade de Deus. Então nós precisamos ler, buscar, estudar, aceitar a vontade de Deus em nossas vidas. Lá em Isaías capítulo 55, 10 e 11, diz o seguinte: assim como descem a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a faça brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu designei. Então a palavra do Senhor pregada não voltará vazia, e trará restauração completa, somente pela palavra.
nós estamos pregando a palavra do Senhor ou nós estamos sendo omisso à palavra do Senhor? Porque quando nós não estamos pregando, pessoas precisam ouvir essa palavra para que haja um avivamento espiritual em suas vidas. Se nós não estamos pregando, precisamos voltar novamente à palavra de Deus para que venhamos fazer a sua vontade e pregar a palavra, porque ela não volta vazia. Não importa onde pregamos, não importa a situação de quem nós pregamos. Quem faz a obra não é nós, quem faz a obra é o Espírito Santo. Mas o nosso dever é pregar a palavra de Deus. Para que eu possa pregar a palavra de Deus, eu tenho que ela estar no meu coração. Se ela não estar no meu coração, eu não tenho como transmitir. Eu vou transmitir algo que eu não sei, algo que eu não tenho experiência. Então isso é difícil. Então nós, povo de Deus, né, que fazemos a vontade de Deus, que fomos escolhidos, chamados para fazer a sua vontade, para fazer a sua boa obra, nós precisamos colocar esta palavra nos nossos corações para levar também a outras pessoas. Nós estamos em uma igreja vazia, né? O que está acontecendo? Nós não estamos pregando, nós estamos acomodados em nossas casas, nos nossos afazeres, e não estamos pregando, né, onde uma igreja poderia estar com mais pessoas, convidados, e nós não estamos sendo omissos, porque nós não estamos pregando a palavra de Deus. Nós precisamos acordar, precisamos, como eu li lá em Efésios, desperta ao tu que dormes, como se nós estivéssemos dormindo, ou então nós estamos igual ao povo de Israel daquela época, considerado por Deus ossos secos. O avivamento é conversão genuína. Lá em Lamentações, converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Então nós precisamos ter essa conversão verdadeira, conversão genuína. Toda conversão genuína vem acompanhada de arrependimento verdadeiro, né? Então precisamos ter um arrependimento verdadeiro. Caso isso não aconteça, vamos estar sempre repetindo os mesmos erros, vamos estar sempre repetindo os mesmos pecados, vamos estar sempre caindo, porque não houve um arrependimento verdadeiro. Lá em Joel 2, 12 e 13, ele fala o seguinte: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isto com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Então o profeta pede que nós devemos rasgar o nosso coração para com Deus. Rasgar o nosso coração é colocar tudo aquilo que não agrada a Deus para fora, para que o Espírito Santo possa habitar de uma forma pura em nossos corações. Que muitas vezes Deus não se agrada das nossas atitudes, do nosso coração, e muitas vezes Deus se ira com cada um de nós, assim como aconteceu com o povo de Israel. Devido ao seu pecado, tiveram que ir para o cativeiro, né? Estavam lá mortos espiritualmente em sepulturas, porque foram desobedientes a Deus. Nós vamos observar também lá em Jonas, capítulo 3 e 10, nós vamos ver que ali houve uma conversão genuína, né? Jonas fugiu para não pregar a palavra e Deus o trouxe novamente. E Jonas pregava e dizia: se arrependei-vos dos seus pecados, caso contrário, Nínive será destruída, todo o povo será destruída. E a Bíblia fala que ali foi onde houve o maior número de convertidos, né? Até o próprio Jonas, o profeta Jonas, também se converteu nessa época, porque ele fugiu da vontade de Deus. E ali houve conversão verdadeira, genuína, e Deus, né, não fez o que tinha prometido, que seria destruir a cidade de Nínive. Por quê? Porque ali houve arrependimento genuíno, houve uma conversão genuína, houve arrependimento de coração verdadeiro daquele povo. E ali Deus, Ele não fez o que tinha prometido, né? Caso vocês não se arrependam, a cidade será destruída, vocês serão destruídos com o seu mal, com o seu pecado. E ali houve arrependimento verdadeiro. E Deus conhece
os nossos corações, conheceu o coração daquele povo e conhece os nossos corações quando há um arrependimento verdadeiro. No livro de Atos 3,19, o apóstolo Pedro também resumiu bem o que significa avivamento, dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então nós precisamos ter em nossas vidas um arrependimento verdadeiro, para que haja a presença do Senhor, esse refrigério em nossas vidas. Caso contrário, nós não vamos ter a presença do Senhor em nossas vidas e vamos estar nesse vale de ossos secos. Avivamento é renovo espiritual. Renova os nossos dias como dantes, lá em Lamentações 5:21. Renovar os nossos dias como dantes é voltar ao primeiro amor. Lá em Apocalipse ele fala da igreja de Éfeso, que tinha se afastado do seu primeiro amor. Já não praticava as primeiras obras de acordo com a vontade de Deus, mas estavam vivendo de acordo com a sua vontade. E muitas vezes nós hoje estamos vivendo não conforme a vontade de Deus, conforme a nossa vontade, e estamos nos afastando do nosso primeiro amor. Alguém tiver alguma dúvida, procura lá em Apocalipse 2, 4, 5. Ele vai falar dessas primeiras obras do primeiro amor que era em Cristo Jesus. Em Zacarias 6:12, eis aqui um homem cujo nome é Renovo. Esta profecia feita ao sumo sacerdote Josué tinha uma conotação profética acerca do Messias, que Jesus Cristo é o homem renovo. Ele é quem renova os nossos dias como dantes. Então aqui já havia uma profecia de uma aliança conosco em Jesus Cristo. Jesus Cristo hoje, ele é o nosso renovo. Ele é o sacerdote, né, que morreu por nós na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E é nele que nós vamos encontrar essa renovação espiritual, esse renovo, corações transformados somente por Jesus Cristo. Lá no livro de Tito, capítulo 3 e 4, ele fala que pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, o Espírito Santo é o renovador da igreja. Então, o Espírito Santo é Ele que nos renova, é Ele que nos regenera, é Ele que produz em nossos corações um avivamento que permanece, um avivamento verdadeiro. Não é um avivamento passageiro, não é um avivamento apenas emocional, apenas por alguns momentos, mas é um avivamento verdadeiro. É um avivamento que permanece e que nós vamos praticar a justiça de Deus em nossas vidas. Então nós vamos observar que a palavra de Deus, ela é um espelho, né? A palavra mostra quem somos e ela põe pelo avesso cada um de nós. Então, por meio da palavra, quando nós estudamos a palavra de Deus, ela vai mostrar o que nós somos e ela vai nos colocar o nosso avesso, né? Então nós vamos perceber o que nós não somos nada e que precisamos de Deus. Lá em Tiago ele fala que a palavra de Deus nos põe pelo avesso. Quando nos confrontamos com a palavra, ficamos pequenos, ela traz à luz todas as coisas. Então, quando nós vamos nos confrontar as nossas práticas, a nossa vida com a palavra, nós somos muito pequenos, nós somos quase que inexistentes perante Deus. A Bíblia fala também que a palavra, ela é fogo, né? E o fogo, ele produz temperaturas altíssimas, onde determinados materiais que apresentam densidades muito fortes, onde a força humana não consegue manusear, a partir de uma temperatura, eles se tornam maleáveis. E essa maleabilidade produzida pelo fogo, a palavra de Deus também faz em nós nos tornarmos também maleáveis somente pela palavra. A gente vai encontrar aqui no livro de Ezequiel, lá no final do capítulo 36, onde Deus coloca aquele povo que tinha um coração de pedra, um coração duro, onde a palavra, né, liam e nada acontecia. E ali Deus vai lhe dar um renovo e vai trocar este coração duro, coração de pedra,
por um coração de carne. Então nós precisamos ter um coração maleável, um coração quebrantado, um coração de carne e não um coração de pedra, né, como tinha aquele povo. A palavra de Deus, ela é martelo. O que faz o martelo, né? Lá na geologia tinha um chamado martelo geológico, que ele era bem pontudo, ele quebrava, ele esmigalha a rocha. Para que a gente pudesse ver toda a estrutura da rocha, tinha que usar esse martelo. E a palavra de Deus, ela nos quebra também. Ela deixa a gente em pedacinho, para que Deus possa conhecer a estrutura dos nossos corações por dentro. É por meio da palavra de Deus. Então é na leitura e na meditação da palavra que somos quebrados e moldados segundo o querer do nosso Senhor. Então é por meio da palavra que nós vamos quebrar os nossos corações, que estão muitas vezes contrários à vontade de Deus, e é por meio da palavra de Deus que nós vamos ser moldados, né, segundo o querer do nosso Senhor. A Bíblia fala também que a palavra ela é espada. Sendo a palavra espada, o que ela faz? Ela penetra em juntas e medulas e é apta para discernir os propósitos do nosso coração. Então, somente pela palavra de Deus, né, ela consegue discernir os propósitos do nosso coração, porque nós não temos condições, né? Nosso coração é muito enganoso. Como a espada é a nossa arma no combate ao pecado. Então, a palavra de Deus, é nela que nós devemos nos refugiar, é nela que nós devemos buscar esse avivamento constante, diariamente, em nossas vidas, para não pecarmos contra o nosso Deus. Porque a palavra é um instrumento de regeneração, né? É pela ação da palavra que alcançamos a graça regeneradora de Deus. Isso foi em 1 Pedro 1,23, que é somente pela ação da palavra que vamos encontrar graça e misericórdia por parte de Deus. Se não fosse a graça e a misericórdia por parte de Deus, Deus não tinha mandado o profeta Ezequiel profetizar aquele povo, que antes era um povo que fazia a vontade de Deus, que andava conforme a vontade de Deus, e hoje estava completamente distante, praticando algo, coisas pagãs daquela época. E pela regeneração da palavra, pela graça regenerativa de Deus, Deus manda que aquele profeta pregue e fale, para que haja conversão genuína e verdadeira naquele povo, para que um local inóspito, um local onde aos olhos humanos não podem ter vida, Deus ali colocou vida. Então muitas vezes nós olhamos apenas pelo nosso olhar humano, né, como pecador, e nós dizemos, não tem jeito, eu não vou pregar ali não, que ali ninguém aceita Jesus não, ali não tem condições, eu não vou pregar ali. Mas Deus manda que nós devemos pregar, nós devemos falar, né? Quando coloca lá ossos secos, são pessoas que muitas vezes nós achamos que não têm condições de ouvir, de aceitar. Mas nós devemos pregar, porque é Deus que manda a gente fazer isso. Porque a palavra é que opera a nossa santificação. Não somos nós, não é outra pessoa, é por meio da palavra do Espírito Santo que vai operar a nossa santificação. Uma vida em harmonia com a palavra é uma vida santificada. Então nós precisamos estar em plena harmonia com a palavra de Deus, para que venhamos ser santificados, para que venhamos a cada dia sermos bons crentes, né? Termos igrejas regeneradas, temos igrejas justas perante o nosso Deus, fazendo a vontade dEle. Então vamos partir para a nossa conclusão, que por mais que a sequidão espiritual tenha tomado conta de uma igreja, de um indivíduo ou de uma nação, Deus está sempre pronto a operar avivamento aonde não imaginamos que ele possa acontecer, né? Então, o texto fala de uma sequidão espiritual a uma nação, mas essa sequidão espiritual pode acontecer dentro de uma igreja e pode acontecer também individualmente. Então, como é que nós estamos? Se nós estamos bem com o nosso Deus, estamos tendo uma vida em que agrada aos olhos de Deus, estamos praticando a vontade de Deus, fazendo
aquilo que é a vontade de Deus, ou estamos fazendo o contrário, aquilo que não é a vontade de Deus. O povo estava fazendo aquilo que não era a vontade de Deus, estavam vivendo essa sequidão espiritual. Então, como nós estamos vivendo hoje? Quais são as nossas atitudes como pessoas chamadas, regeneradas por Deus? Como nós estamos vivendo hoje? Então, ainda que a condição espiritual seja semelhante ao vale de ossos seco visto pelo profeta Ezequiel, profetize e pregue a palavra do Senhor, que os ossos secos reviverão. Não é obra nossa, mas é obra do Espírito Santo. Avivamento é confissão de pecado, é arrependimento sincero, é intimidade com Deus, é vida abundante de oração, é sede da palavra de Deus, é vida de santidade e temor do Senhor. Então, avivamento, nós estamos tendo sede da palavra de Deus ou não? Né? Nós estamos nos afastando da palavra de Deus. É muito comum se encontrar em casa de pessoas não crentes, né? Está lá o Salmo 23 ou o Salmo 91, a Bíblia aberta lá. Servindo de nada, né? Porque as pessoas não leem, né? Estão lá vivendo essa sequidão espiritual, porque não busca uma leitura da palavra de Deus, um aprofundamento de estudar a palavra de Deus, para que ela possa compreender, né, e possa ser transformada por meio da palavra de Deus, para que haja esse avivamento somente por meio da palavra de Deus. Para que haja uma vida santa, tem que ser por meio da palavra de Deus, não existe outro recurso. Avivamento é renovação espiritual constante, revestimento do poder e uma evangelização eficaz. Então, este é o verdadeiro avivamento que se inspira e se harmoniza com o ensino da palavra de Deus. Então, muito dos numerosas promessas de Deus a respeito da restauração de Israel não aconteceram quando o povo voltou para a sua terra por volta de 535 a.C. Essas promessas aguardam seu cumprimento por ocasião do retorno de Cristo, quando o povo fiel de Deus, né, por meio da sua aliança, terá paz. Então, meus irmãos, ainda hoje nós aguardamos essas promessas que foram feitas há 535 anos antes de Cristo. Elas não se completaram em um seu todo, ela vai se completar em nós, com a vinda de Jesus Cristo, onde não haverá choro, ranger de dente, não haverá mais dor, não haverá, né, nenhum problema físico, mas nós somos transformados por meio de Jesus Cristo. E este é o final da aliança que aconteceu aqui no Vale de Ossos Secos, onde ela vai se completar em cada um de nós. Então, que venhamos, né, ter esse avivamento em nossos corações a cada dia, por meio das nossas orações, da leitura da palavra, do nosso alimento espiritual, para que todos os dias haja um avivamento verdadeiro em nossos corações. Se nós não estamos tendo essa sede de ler a palavra de Deus, de conhecer, de estudar, de compreender, de buscar a vontade de Deus em nossas vidas por meio da palavra dele, não houve essa conversão genuína em nossas vidas. Então nós precisamos que haja essa conversão genuína em nossas vidas, para que venhamos ter sede da palavra de Deus, para que venhamos ter sede do alimento espiritual, para que venhamos ter vida espiritual. Sem a palavra de Deus não há vida espiritual na igreja. Sem o estudo da palavra de Deus não há crescimento espiritual. Então é necessário que deixemos a palavra de Deus rasgar os nossos corações, quebrar como um martelo quebra uma rocha os nossos corações, para que venhamos ter essa intimidade com Deus. Caso contrário, nós estamos andando distante de Deus, nós estamos vivendo nesse vale e sendo mais um osso seco, para que Deus possa restaurar. Então nós precisamos que haja um arrependimento sincero em nossas vidas. Então, irmãos, vamos buscar na palavra dele esse avivamento, para que venhamos a cada dia sermos fiel ao nosso Deus. Nós fomos comprados já, nós já fomos escolhidos por Deus, por isso nós estamos aqui. Né? Muita gente está lá fora, ainda não foi, e nós já fomos. Mas muitas vezes nós estamos distante de Deus e precisamos, né, buscar na sua palavra um fortalecimento, um avivamento, para que venhamos ser mais
fiel a Deus, né? Pregar a sua palavra, colocarmos pessoas nesses bancos dessa igreja, tem que ser nós, outras pessoas não vão vir, tem que ser nós, tem que ser eu, tem que ser o presbítero Hermes, tem que ser o pastor, tem que ser cada irmão aí sentado, que temos que colocar pessoas aqui dentro da igreja, temos que pregar. Como eu faço isso? Vamos pregar, vamos insistir, mas o convite não vem, né? Mas aquelas pessoas são vivas, e o profeta pegou para osso seco lá, e Deus mandou pregar, falar, é Deus que está nos mandando fazer isso, não sou eu, é Deus que está mandando a cada um de nós fazer isso, pregue, falar, insista, né? Ore por alguém, é Deus que manda, mas eu oro e nada aconteça, continue orando, que vai acontecer, é a vontade de Deus, é Deus que faz essa vontade, e nós só vamos ser perseverantes quando nós estamos também vivendo uma vida espiritualmente. Quando nós estivermos olhando com os nossos olhos humanos, a igreja vai estar vazia, porque nós estamos também vazios. Então a igreja só vai estar cheia quando cada um de nós estivermos cheio do Espírito Santo. Aí a igreja vai estar cheia. Não por meio de momento de música de zoada, mas por meio da ação do Espírito Santo. Porque esse é o verdadeiro avivamento em nossas vidas por meio do Espírito Santo. Então buscamos na palavra de Deus esse avivamento em nossas vidas, para que venhamos contagiar outras pessoas, e daqui a algum tempo, né, venhamos ver a igreja lotada, né, com pessoas aqui ouvindo também, né, sendo edificada, ouvindo a palavra de Deus por meio do nosso trabalho, porque nós somos cheios do Espírito Santo. Foi para isso que Deus nos escolheu, nos chamou, nos predestinou para pregar a sua palavra, para levar a palavra àqueles que ainda não o conhecem. Então que Deus nos abençoe, que a cada dia venhamos crescer no conhecimento da sua palavra e venhamos ter esse verdadeiro avivamento em nossos corações, que é somente por meio da palavra de Deus. Amém.